Agora eu convido a professora doutora Paula Stefanucci, docente da área de gastronomia do Instituto Federal do Paraná, IFPR, e Foz do Iguaçu, doutora em Sociedade, Cultura e Fronteiras pela UniOeste e doutora em Beni Culturali, Formazione e Território pela Università dello Studio di Roma, Tor Vergata, né? Coututela, a fazer uma fala sobre a cozinha italiana, aspectos históricos culturais para sua popularidade mundial. Bom dia a todos e todas, tudo bem com vocês? Tudinho. Então, acho que não, todo mundo está escutando? Sim? O pessoal do fundão, como sempre, né? Eu também era do fundão, então não julgo, tá bom? Mas vai dar tudo certo. Pessoal, então, eu sou a professora Paula Stefanucci, sou professora da área de gastronomia desde 2010. Pelo meu nome e sobrenome fica difícil desvincular a bendita da Itália, né? Como dá para ser um indício ali, né? Então, sou também descendente de italianos e sou professora ali no UFPR desde 2012. Tive a oportunidade de ser também filha da UniOeste, né, no meu mestrado e doutorado, lá em Foz do Iguaçu, como a nossa reception aqui, né? nos mencionou, então, de Sociedade, Cultura e Fronteira. E durante meu doutorado era um desejo fazer ali um estudo na Itália, não só pela ligação com o país em si, mas pela ligação do país com a gastronomia, né? Então, tive a oportunidade de estar ali. Isso, acho que a bagagem, um pouco do que eu vou estar mencionando aqui hoje, tem relação com esse período também, né? Então, eu resolvi trazer, assim, pra gente, talvez, contextualizar um pouco por que a cozinha italiana ela é tão popular e tão conhecida mundo afora, né? Não só aqui em Cascavel, no Brasil, né? Mas porque quando a gente fala de cozinha italiana, parece que os dentes aparecem, né? Os sorrisos se fazem, né? Parece que a gente está falando de uma comida boa, de uma comida gostosa, de uma comida saborosa. Enfim. Então eu inicio minha fala, primeiro contextualizando a relação da cozinha, né? Quando a gente fala de cozinha, eu não estou falando só de ingrediente, de panela, de garfo, de faca, né? Eu estou falando das pessoas que fazem, eu estou falando das práticas, estou falando das representações, estou falando das simbologias, né? E estou falando de identidade, né? Então, quando a gente fala de cozinha, a gente está falando também desses outros aspectos. E tem um antropólogo italiano, que é o Ernesto Di Renzo, que ele compara a cozinha a uma caixa preta. Sabe a caixa preta do avião, que a gente pega lá para saber o que aconteceu? A cozinha é isso. Quando a gente olha para essa cozinha, a gente consegue identificar questões históricas, questões geográficas, questões religiosas, questões políticas que aconteceram no país através do que está à mesa, né? Então, acho que é bacana a gente pensar que a gente vai falar sobre isso ao longo dessa palestra, né? E aí, o que tem essa bendita cozinha italiana? O que ela tem que as outras não têm, né? Não é que é o que a baiana tem, é o que a cozinha italiana tem que as outras não têm, né? Será que ela é mais saborosa, mais aromática? Será que ela é a melhor cozinha do mundo, né? Então eu já vou dar um aviso aí, um spoiler, né? Que não existe uma cozinha melhor do que a outra. Eu acho que a gente, né? Se alguém achou que eu ia falar isso, né, não vai ser dessa vez, né? Então a gente não tem uma cozinha melhor do que a outra, mas existem de fato razões históricas, geográficas, culturais, políticas, econômicas que levaram a cozinha italiana ao patamar que ela possui hoje para a gastronomia mundial e também nos nossos imaginários, né? Então acho que é bacana contextualizar. Quando sempre eu vou falar de Itália, acho que é mais que vocês estão num curso, né, de letras, português e italiano, então que com certeza mergulharam nesse universo. Eu acho que é bacana fazer essa contextualização, né? Então a Itália, ela é menor do que o estado do Maranhão, com mais ou menos a população de São Paulo e da Bahia ali dentro do estado do Maranhão. Então às vezes a gente está acostumado com esse Brasilzão, né, enorme, e a gente está falando de um país que é lá menor do que o estado do Maranhão. Isso é bacana da gente pensar depois
políticas públicas, políticas estatais, né, de como é que determinadas coisas vão acontecendo. Vou trazer algumas questões históricas e algumas também questões históricas que reverberam em relação a vocês da área de letras, né? Então, acho que a primeira questão, quando a gente pensa lá na história, né, na Idade Antiga, a gente tem que pensar lá que junto com Mesopotâmia, Egito, Grécia, a gente tinha Roma, né, o Império Romano, né, que é a base da nossa identidade enquanto sociedade ocidental, né? Então, hoje, os nossos valores, princípios, inclusive crenças, né, tá muito relacionado ao que a gente viu ali durante esse período, né? Então, já começa ali uma influência dessa tal Itália, né, que a gente vai falar a seguir, né, mas também em relação à própria alimentação em si. Nesse período do Império Romano, que obviamente vai muito além do que a Itália, né, a gente tinha circulação de pessoas, circulação de comidas, circulação de produtos, e a cultura do pão, do vinho e do azeite, que inclusive é o tripé da dieta do Mediterrâneo até hoje, né, ela começa aqui sendo registrada e começa a circular nesses outros espaços também, e reforçando esse início dessa identidade desse local. A cultura do pão, do vinho e do azeite é bacana da gente pensar também que eles são símbolos da civilidade através da agricultura. Então a gente olha para a Itália hoje, nossa, é um país da agricultura que fala de território, que fala dos seus pequenos produtores, mas isso aqui já era uma realidade desde o princípio, assim, né? É interessante a gente pensar que não é só um storytelling, mas tem uma relação com a própria história, né? E isso também se reverbera, inclusive, na religião, né? Então a gente tem aqui Ceres, né? A deusa ali da fertilidade, a deusa da agricultura, que é muito representada, inclusive nos pastifícios, né? Quando a gente tem lá, né, a deusa alguns chamam até de deusa do trigo, né? Para dizer, olha, ela representa essa importância para nós. Ou Baco, né? O deus do vinho, o deus das festividades, que também tem essa relação, de novo, com o que estava sendo colocado à mesa e que tinha à disposição à mesa. Durante a Idade Média, a gente tem aquele momento ali onde a igreja estava dominando tudo, né? Alguns consideram como a Idade das Trevas, os conhecimentos culinários foram guardados e também aprimorados nesses mosteiros, né? Nesses conventos. Inclusive, um dos queijos mais famosos do mundo ali, o grana padano, é um exemplo disso, né? Foi um queijo aprimorado durante esse período da Idade Média dentro de conventos. E também, quando a gente vai ali para o final da Idade Média, a gente vê ali as feiras e mercados, né? Começam a surgir nos entroncamentos entre esses feudos, né? Começa a surgir uma pequena comercialização, né? Do início ali dos burgos. E nessa comercialização começa uma circulação de pessoas, de ideias, de técnicas, de produtos, de valores. Por que eu pago num açafrão 5 mil reais e eu pago num cravo 100 reais, né? Algo começa a dizer aqui o que é raro, o que é comum, né? O que é caro e o que é barato, né? E aí, nesse período aqui, acho que é muito interessante a gente falar sobre isso, começa a aparecer marcas de origem. Olha, eu tô aqui nessa feira, tô vendendo um determinado produto, mas esse queijo não é um queijo qualquer. Esse queijo é um queijo que vem de uma região específica, lá na Emília-Romagna, perto da Lombardia, um pedaço da Lombardia. Esse queijo se chama Parmigiano Reggiano. Esse é um exemplo de um queijo que hoje, desde 2015 até 2023, é um dos produtos agroalimentares mais exportados da Itália e é um queijo que tem a sua origem na Idade Média e que tem registros nessas feiras e mercados vendendo queijo chamado Parmigiano Reggiano. Está aqui o queijo, está aqui esse selinho da denominação de origem protegida, e aí que tem uma série de regulamentares, né, os disciplinares, né, para dizer ali todo o processo, o que tem que ocorrer ou não, né? Então que todo o processo tem que ocorrer aqui numa região específica ali da Emília-Romagna e da Lombardia, tem que ser através de um queijo de vaca, de animal ali específico, tem que ser criado numa determinada área de produção e comer a determinada forragem que vai fazer com que esse queijo tenha a sua característica principal, que são esses cristais quando a gente coloca ali na língua, né? Então isso daqui a gente vê que lá, né, na Idade Média já estava dizendo que a gente
tem um queijo especial e que ele tem nome e sobrenome, né? Uma outra comida também ali da Idade Média, que a sua origem é muito contestada, né, complexa, da China não é, veio de Marco Aurélio não veio, né, toda essa confusão, não quero falar sobre isso agora, mas o interessante, o que a gente não pode negar é que a Itália, a massa ganha prestígio na Península Italiana. É na Itália onde a massa de fato se torna a representação que ela é hoje no mundo, né? Então os árabes eles introduzem ali pela Sicília no século IX a massa, mas não só a massa, isso é bacana a gente pensar, mas a técnica de secagem e o sistema de irrigação. Com a técnica de secagem eu garanto o quê? Conservação dessa massa, né? Então eu consigo utilizar isso mais para frente, né? Então hoje a gente tem aí catalogado mais de 600 tipos de massa, entre massa lisa, massa recheada, longa, curta, massa de forno, né? E existe uma diferença central aí de norte e centro para o sul em relação às massas, que as massas do norte e centro normalmente levam farinha e ovo e as do sul água e farinha, né? Grano duro. Isso também tem uma representação que econômica, né? Então, se eu não preciso colocar o ovo na massa e ela me sustenta, eu consigo utilizar o ovo para fazer outra produção. Então, tem uma questão econômica também em relação a essas regiões da Itália, né? Bom, durante o Renascimento, a gente estava ali, né, no momento que a gente estava renascendo o quê, né? Estava renascendo a ciência, estava trazendo as explicações científicas, o divino não era mais a nossa principal razão, né, para a explicação das coisas, e isso acabou influenciando em vários campos do saber. Na área, então, da gastronomia, a gente tem algumas questões que eu vou falar a seguir. Então a gente vê o aumento do comércio, daqueles burgos que iniciam ali, né, no final da Idade Média, um acúmulo de riqueza, aparece uma elite renascentista com um prestígio do cozinheiro, e essa elite renascentista principalmente ali no norte da Itália, em algumas cidades específicas, né? Renascimento, a gente fala de renascimento no mundo inteiro, a gente está falando de Itália. Por mais que ocorreram outros movimentos, mas a gente está falando dessa cultura italiana, né? E aqui, durante esse período, a gente teve a invenção da escrita e os primeiros livros de culinária e também livros de modos à mesa. E isso é muito interessante quando a gente fala de comida, que a gente está falando de comida, mas a gente está falando também do se portar à mesa. E isso é bem interessante, aparece aqui no Renascimento, em território italiano, né? Então, noções renascentistas de civilidade, inclusive a mesa, né? E aí a gente tem alguns registros que eu queria mencionar para vocês. Então, os primeiros é o Manual de Boas Maneiras e Etiqueta. Então, os modos de se portar à mesa. O objetivo era segregar os legítimos nobres dos burgueses. Então, não bastava ter dinheiro para estar na mesa. Eu preciso saber se comportar nela, né? Então, era uma segregação e uma distinção social desde o século XIV, que a gente continua tendo isso até hoje, né? Não sei quem já teve algum lugar que estava com alguém que falou, olha, não quero ir, ou a pessoa, nossa, você come de colher, come errado, né? Alguém sim? Não? Não? Já teve essa experiência? Eu tive uma experiência assim, mas era quando criança. Quando criança. E tem gente que até hoje acontece isso, inclusive na vida adulta, né? Então a gente vê que algo que estava lá no Renascimento ainda reverbera até os dias atuais. E aí tem dois livros que eu queria chamar a atenção, o De Pueris, A Civilidade Pueril, do Erasmo de Roterdã. Por mais que ele não era italiano, ele mora na Itália durante esse período do Renascimento e escreve sobre esses modos à mesa. E olha que interessante, hein? Se quiser fechar o olho, presta atenção no que ele falou, ó. Não toque a comida com as mãos, não lamba os dedos, não coloque o cotovelo na mesa, não limpe a boca com a toalha de mesa. Alguém já escutou isso? Ah, alguém se identificou com isso? Erasmo de Roterdã, lá em 1500, estava falando isso, e mamãe e papai estão falando isso até hoje, 500 anos depois, né? Então teve alguém que decidiu que isso não era mais bons modos à mesa, né? Como poderia ter sido antes, ali durante a Idade Média. O Giovanni Della Casa, esse sim italiano, escreve o Galeteu, que inclusive tem para comprar.
esse livro, e ele diz, olha, para não assoprar o nariz no guardanapo, não mastigar fazendo barulho, então não, né, não come de boca aberta, né, fecha essa boca, né? Não colocar o nariz no copo de outra pessoa, só Deus sabe. Toda vez que eu olho para isso, eu falo, gente, que povo, mas cada um com o seu copo, né? E aqui, essa brincadeira de cada um com o seu copo, tem essa relação também. Porque no Renascimento começa a aparecer os copos individuais, os talheres. Antes era só o que, pessoal? A mão, vinham em grandes travessas, as pessoas pegavam ali coletivamente, né? Então começa, opa, peraí, isso aí não é mais civilizado comer desse jeito, né? Agora cada um no seu quadrado, no seu prato, por aí vai, né? E aí, opa, acabou a internet, pelo visto. Peraí que a gente vai resolver esse problema rapidinho, ou não tão rápido. Só um minutinho. Você estava falando de algum fato, né? Eu lembrei, a minha sogra e meu sogro, eles são bem simples, e quando eu chamei eles um dia para jantar na minha casa, logo que eu comecei a namorar o meu esposo, eles ficaram muito constrangidos, eles arrumavam sempre desculpa para não ir. Então, porque eu gosto de colocar muitos talheres, muitas coisas, né? Deixar bem bonita mesmo. E isso eu percebi que realmente é de segregação, acaba segregando. Sim. Sim, e constrange, né? Então ele não se sente pertencente àquela mesa, né? E assim, eu, enquanto professora de gastronomia, assim, tenho vários relatos assim sobre isso, de alunos, de ex-alunos, de pessoas, assim, como a gente começa a falar, as pessoas vêm e, nossa, olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Eu já vivenciei questões, inclusive em refeitório de empresa, né? Em hotel, de pessoas que não comiam na frente dos outros, porque não sabiam pegar no talher. Então, assim, e aí você pega e fala, nossa, mas por que fulano não quer comer, tipo, no horário da refeição, né? Comia sozinho, e aí você viu o cara lá no canto de costas, e aí até que eu fui entender a relação, e aí a gente foi conversar, e aí chegamos no ponto, né? Então, assim, até hoje a gente tem essa relação, né? Em alguns ambientes minha sogra fala, você vai, se você não for, eu não vou. Você me fala como é que eu tenho que fazer, né? Pessoal, e aí tem um outro livro que eu trouxe, que é o Sessão da Área de Letras, né? Esse é considerado o primeiro livro de cozinha que se tem reconhecimento do autor. Existem outros antes da invenção da escrita, mas esse, de fato, da invenção da escrita foi ótimo, né? Até eu fiz assim, meu Deus, ela tá louca, né? Antes da invenção da imprensa, né? Era para ver se vocês estavam acordados, mas só ele que prestou atenção, né? Mas antes da invenção da imprensa, existiam alguns outros manuscritos, mas sempre duvidosos em relação aos autores, né? E o Martinho da Como é o primeiro que, de fato, olha, ele existiu, ele estava aqui, né? Era um cozinheiro famoso ali no século XV, e então ele escreve esse livro, que é um livro, de fato, de receitas. Em seguida, vem um livro também muito interessante, que chama Ópera dell'arte di Cucinare, do Bartolomeu Scapi, que é de 1570, e uma questão importante que, primeiro, ele não era um cozinheiro qualquer, ele era o chefe do Papa, né? Então você imagina o impacto que tinha um livro do chefe do Papa, né? Naquele período ou até hoje, imagina se sair um livro de receita do chefe do Papa, eu vou ser a primeira a querer saber, né, desse livro, né? E aí esse livro continha ilustrações das cozinhas italianas e dos equipamentos, e tem mais de 1000 receitas nesse livro, de 1570. E aí o que eu acho interessantíssimo da gente pensar lá, Paola, você está falando de história, você está viajando, o que isso tem a ver com a popularidade italiana na mesa? Tudo a ver. Quando o Scapi escreve esse livro, ele menciona determinados produtos que ele fala assim, olha, você tem que usar um fungo, mas não é qualquer fungo, você tem que usar um fungo de Gênova. Olha, você vai utilizar lá um repolho, não é qualquer repolho, é um cávulo de Milano. E ele começa a dar nome e sobrenome para as coisas, e os produtos começam a ter um significado diferente. Opa, peraí, eu não vou utilizar qualquer queijo, eu não vou utilizar qualquer produto. Isso é muito interessante porque volta lá da Idade Média, lá do nosso parmigiano reggiano que eu acabei de mencionar. Então, de novo, continua aparecendo essa relação de produto e território. Produto e território. E aí, né, como que a cozinha italiana, então, se expande pelo mundo. Teve uma outra figura importantíssima que a gente escuta falar pouco aqui no Brasil, que foi esse erudito milanês, o Hortensio Lando, que em
1548, essa figura me escreve um livro que chama ali os comentários das coisas mais notáveis e monstruosas da Itália e de outros lugares. E qual que era o objetivo desse livro, pessoal? Recomendar que os viajantes conhecessem a Itália também pelas especialidades enogastronômicas. Lá em 1500 os caras estavam falando de especialidade enogastronômica, né? A gente tá falando hoje era um Michelin já. Achando que era um gourmet. Era um rabisco de um Michelin, exatamente, professor, né? E ali a gente via nesse livro um forte pertencimento a esse território, dessa gastronomia rica, que inclusive você deve viajar para conhecer, né? Com personagens bem reconhecidos, como a massa, os embutidos e os queijos, né? Lembrando do histórico de queijo embutido, pessoal, massa a gente mencionou antes, mas queijo embutido também tem uma relação o quê? De conservação, de prolongamento da vida útil daquele produto. Por isso que a gente olha para as cozinhas europeias e, meu Deus, tem embutido para toda parte, né? Porque você aproveita do cabo a rabo do porco, né? Ou de outro animal que tem ali, né? Então o embutido tem uma relação com a questão da conservação. E aí um grande momento também, que eu acho que é muito bacana, inclusive quando a gente vai viajar para fora, a gente parece um desses aristocratas ingleses, né? O que acontece nesse período do Grand Tour? Lá no século XVIII, Inglaterra, potência mundial, e navio para todo lado, em vários filmes vocês viram, né? Os navios lá, né? Britânicos, dominando geral, Revolução Industrial, colônias britânicas pelo mundo, Inglaterra pulsando. E os aristocratas começaram a ficar preocupados com os filhos, né? Falaram, olha, como é que eles estão sendo educados? Para que lado eles estão indo? Então vem para cá que eu estou preocupado com você. Você precisa também saber de cultura. E aí começou-se a desenhar um tal Grand Tour, que era uma tradicional viagem pela Europa, só Europa, né, pessoal? Com objetivos culturais, sociais e de lazer, aí inicialmente para jovens aristocratas ingleses. Depois de alguns anos isso passa para outros países e também fazendo esse tour pela Europa maravilhoso, que ia de meses até anos. Olha que coisa maravilhosa, né? Era tipo, como chama lá, o ano sabático, né? Era o ano sabático dos aristocratas ingleses. E aí o objetivo então era complementar a sua educação, adquirir cultura e expandir sua visão de mundo. Olha que coisa linda, né? Que os caras preocupados isso lá no século XVIII, né? E isso era uma novidade até então, essas viagens motivadas pela cultura e pelo prazer, porque até então era viagem de negócio, né? Viagem para explorar, e aí de repente vai viajar para, né? Para curtir só, né, cara? Tá errado isso aí, né? Então a gente tem então o início do turismo contemporâneo, desse turismo instagramável que a gente faz até hoje, né? Só que era, né, imagina esses caras com Instagram hoje, meu Deus do céu, né? E as cidades italianas eram paradas obrigatórias nesses Grand Tours, sendo essas 4 principais as mais visitadas: Roma, Firenze, Nápoles e Veneza. E esses amigos aristocratas ingleses e depois outros aristocratas iam para a Itália, viam arquitetura, viam pintura, viam arte, mas viam comida, comiam comida, bebiam bebidas, registravam isso. Tem vários livros desses aristocratas pós-viagens e isso vai reverberando essa ideia dessa cozinha italiana, desse comer à italiana, né? E essas narrativas, então, pós-viagem, que são tão importantes para essa manutenção desse imaginário da cozinha italiana. Aí vou pulando um pouco, né, fazendo uma contextualização. Politicamente, a Itália estava dividida em reinos e ducados, eu acho que isso vocês devem saber assim, com muita tranquilidade, né? Sereníssima, o reino de Nápoles, enfim. E a Itália, enquanto Estado, ainda não existia, né? Então essa Itália que o Lando mencionou, aquele erudito milanês, não era uma Itália estatal, mas era uma Itália da cultura, né?
Era uma Itália de uma cultura que se desenvolvia pela circulação de homens, de ideias, de práticas e também de produtos com denominação de origem, com aqueles produtos de nome e sobrenome. Então, talvez da gente pensar, né, cozinha italiana, ou talvez cozinhas italianas, ou talvez cozinhas regionais italianas, né, é uma provocação nesse sentido dessa multipossibilidades dentro do próprio território. E aí a gente vem para a unificação italiana de fato, que ocorre em 1861, algo muito recente, né? Então teve uma unificação política, uma unificação linguística, que com certeza vocês sabem muito melhor do que eu sobre isso, e também existiu uma força-tarefa para uma unificação gastronômica, para uma unificação culinária. Tem uma frase desse político da Sardenha que diz o seguinte, olha, a Itália está feita, agora a gente precisa fazer os italianos. A Itália está construída, agora a gente precisa fazer com que esse povo aí se identifique como italiano. Sim? E aí teve uma figura central aqui nessa história, do mesmo jeito que teve ali para a unificação linguística, a gente tem uma figura muito importante que chama Pellegrino Artusi, que ele escreve esse livro, L'arte in cucina, vou passar para vocês, L'arte in cucina e mangiar, e L'arte di mangiar bene, e logo depois da unificação italiana. E qual que era o objetivo desse livro, então, né? Ele sistematiza as receitas da Recém-Itália, né? Com destaque para Emília-Romagna e Toscana, que eram as regiões de circulação dele, tá? E eu acho que a grande sacada do Artusi, que até hoje é né, não fala mal da nona, mas não fala mal do Artusi, né, na Itália. O Artusi, a grande sacada dele é que ele não cria um standard. Ele não fala assim, olha, essa daqui é a gastronomia italiana padrão, é isso. Não, ele abre as possibilidades, ele assume a diversidade dos locais como uma identidade nacional. Olha que sacada, foi animal. Eu falei, meu Deus, esse Artusi é demais mesmo, né? Não posso falar mal dele. E aí ele faz, então, como é que ele escreve esse livro, né? Viajando pelas rodovias, não, pelas ferrovias e também através de correspondência. Artusi começa a trocar correspondências com famílias da Itália toda. Obviamente famílias, pessoal, né? Que sabiam ler e escrever, vamos lá, né? Vamos contextualizar também. Mas ele começou a fazer essas correspondências, a receber essas cartas, começou a catalogar isso e a escrever, né? As famílias, não pegava a receita para ele, né? Ele escrevia ali quem que era a família. Então essas trocas fizeram que o livro fosse uma obra coletiva das famílias italianas, né? A primeira edição teve 475 receitas e a final teve 790, ainda com ele vivo, né? E aí depois continuou com os 1790, que vocês vão ver aí, né? E o público, então, era essa burguesia que fazia releitura de pratos camponeses, mas que eles também estavam vinculados ao território, o rural nunca foi distante, né? E esse livro aqui, então, chama a atenção, né? Ele é inovador no sentido da quantidade de receitas dedicadas à massa, então continua aquele estereótipo do mangia macaroni, que, né, tipo, italiano é esse comedor de macarrão, é isso que eles comem, né? Ele também propõe o menu à la italiana de uma maneira mais formal, então do antipasto, do primo, do secundo, do contorno. E ele propõe também 2 menus para 12 meses do ano, pensando na sazonalidade. Olha só, né? E a gente hoje está brigando, olha, compre produtos sazonais, né? Lá, Artusi estava falando isso ali em 1890, né? E, segundo alguns estudiosos aí, o Artusi, ele marca esse nascimento da cozinha italiana moderna. Bom, e agora a gente vai para um outro momento que eu acho que é um marco gritante, né, na história ali dessa construção dessa cozinha italiana, quando a gente passa ali da unificação e tem um cenário, né, de pós-guerra, ou ainda meio que de guerra, né, com fome, com desemprego, né? Um cenário que não estava bacana ali para os italianos. E eles começam a receber alguns, né, avisos de que, olha, existem terras que estão muito interessantes para o lado de lá do Atlântico, né? Então venha fazer a América, né? Sim ou não?
Sim, América. né? Isso, né? Venha fazer a América. Nesse momento, vários pegam um barquinho rumo ao desconhecido, né, pessoal? E eles vão para 3 lugares principais, mas tiveram tantos outros países, mas 3 locais principais. E aqui, segundo o Trento, lá de 875 a 1913, a gente tem 5 milhões de imigrantes italianos desembarcando nos Estados Unidos, 2 milhões e 400 na Argentina, 1.368.000 no Brasil. Sendo que Estados Unidos, a galera se foca num lugar específico, Nova York, que inclusive tem o quê? A Little Italy, né? Que a gente vê nos filmes por aí, que é real, né? Esse espaço. Na Argentina, focaliza-se em Buenos Aires e no Brasil, dá uma espalhada, né, pessoal? Vai para São Paulo, vai para o Rio Grande, os espaços são maiores também, parece que talvez deu uma difundida maior do que nos outros espaços que ficaram bem concentrados. Não sei quem já assistiu, tem um documentário no Netflix, Il Tibovar, fantástico, animal. O Brasil não existe no documentário, tá tudo bem, no final a gente se abraça, mas Estados Unidos e Argentina, eles fazem uma discussão da cozinha italiana e dessa movimentação, dessa imigração que é animal. Eu já assisti umas 5 vezes e toda vez eu acho uma parte nova, porque é rápido, o negócio é muito dinâmico, como um Vero italiano fala mesmo, né? Acho que o documentário também é feliz nesse sentido, né? E aí o que acontece nessa cozinha no contexto migratório? O que acontece com esses migrantes que vêm e vão? Isso em qualquer contexto migratório, né? A alimentação... Opa, eu pulei. Ah, então tá. Quem é descendente de italiano aqui, pessoal? Ai, mãos constrangidas, né? Uma boa quantidade, né, que a gente tem aqui presente. E a gente reverbera isso no nosso discurso, sim ou não? Sim? Não? Sim? Não? 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 Quem já falou eu como isso que eu sou italiano? Não? Ai, já expliquei tantas vezes. Dani. Não? Ninguém? Vai, Dani. A Oi? Dani é italiana. Não, você não vai. Eu não posso. Você não vai. Eu não posso. Bom, e Ela essa não, comida, então, no contexto migratório, pessoal, o que acontece? Ela reforça identidades. Então, eu como isso porque eu sou desse espaço. Essa comida me representa, essa comida fala do meu lugar de origem, do meu produto, da minha localidade inicial, né? As memórias se tornam mais flexíveis. Não, na Itália era tudo melhor, né? Na Itália era tudo, o verde era mais verde, né? O azul era mais azul, o sol brilhava mais, né? Você fala, meu Deus do céu, então, porque migrou, né, gente? A gente migra porque a gente quer buscar a qualidade de vida melhor. No caso aqui, a gente estava num contexto desesperador, né? Por isso que houve a migração. Então, será que era tão bom assim, né? Reflexões aí para a vida, né? E a comida também se torna um meio de comunicação entre o migrante e a sociedade receptora. Então, às vezes eu não falo a mesma língua, mas eu consigo mostrar a minha comida, eu consigo ver o que o outro come, eu consigo não só mostrar, mas fazer o outro provar da minha própria comida. Isso é fantástico da gente entender a comida enquanto também gramática, né? Enquanto meio de comunicação. E esses imigrantes de diversas Itálias, porque lembra que a Itália tinha acabado de se fazer enquanto Estado, né? Então reforçaram alguns costumes e adaptaram outros. E aí eu queria trazer um exemplo gritante na gastronomia, que são o caso das carnes. A Itália hoje é um dos países que menos consome carne no continente europeu, inclusive metade do que a gente tem de consumo per capita hoje, né, 2023 estou falando, consumo baixíssimo porque a carne é muito cara, pessoal, muito cara, então tem uma relação econômica. Quando esses imigrantes vieram e viram essas vacas para cima e para baixo, meu Deus do céu, né, vamos incorporar isso, era uma comida, um objeto de desejo que antes você não tinha e agora você tem à disposição, você consegue incorporar no seu cardápio, e aí vem, por exemplo, o espaguete com meatballs, né? Tipo um espaguete com almôndegas, que eu já presenciei, tipo, na Itália, os caras chegando e pedindo, que não tem, você vai nos menus do restaurante, não existe esse prato, né? E foi um prato como é que chama? Muito divulgado, por exemplo, na Dame do Vagabundo, sim ou não?
né? Quem não sonha... Não vou falar isso que estão gravando, né? Pelo amor de Deus, eu falando pra vocês, né? Mas tava ali a representação de uma comida que nem existe de fato no país de origem. Mas, não, eu como espaguete com almôndega porque eu sou italiana. Aí você fala, gente do céu, mas será, né? Vamos rever isso. E um outro prato que eu acho maravilhoso, inclusive presenciei uma discussão de um brasileiro com um garçom italiano, que é a parmigiana, né? Parmigiana na Itália é feita do quê? Melanzana, né? Berinjela. Gente, berinjela, que história é essa, né, bebê? Não sou vegetariano, né? A gente, quando fala de parmigiana, a gente tá falando do quê? Né? De carne bovina, de filé mignon. Se é uma parmigiana de frango, ainda vem escrito ali, mas nunca que a gente lembra de uma bendita berinjela, né? E aí a cena do restaurante foi essa, né? O cara pediu a parmigiana, chegou lá, cortou, chamou o garçom, falou, você tá de brincadeira, pediu uma parmigiana. E aí começou aquela discussão, que um falava uma coisa, outro falava a outra, e eu tomando um vinho, só assistindo, que eu falei, cara, tá bom demais isso aqui, né? E uma outra exemplo que eu acho que é bem interessante, que é a da polenta. Polenta feita de milho que veio da onde, pessoal? Das Américas, né? Mas tudo bem, né? Não vai ficar chateado, tá bom? Não, tá tudo certo, né? Sim. Milho entra, né, no cenário italiano, vai para as cozinhas e vai para as cozinhas pobres, as cozinhas que não tinham o que comer. Então a polenta era uma comida da vergonha. Quem comia polenta escondia que comia polenta. Aquilo lá era comida para porco, né? Quando chega no Brasil, a gente vê uma reinversão do fato. E pessoas, eu como polenta porque eu sou italiano. Eu como polenta porque minha mãe é italiana. Eu como polenta porque minha avó fazia polenta. E aí você fala, cara, como que uma comida de pobre, uma comida que representa a pobreza, entendem o que eu estou dizendo? Uma comida da escassez e da vergonha se torna uma comida da memória, uma comida afetiva, uma comida do orgulho e que representa determinado espaço. Olha que coisa interessante, né? Da gente ressignificar a comida nesse processo migratório. Além, né, outros fatores, então, esses imigrantes italianos e os seus muitos descendentes em vários países do mundo comem, replicam símbolos, recriam representações e vão rememorando essa cozinha italiana, essa cozinha da nona, essa cozinha da mama, para os seus, né, para a sua família, mas também para os demais, né? Então isso foi muito importante para essa popularização. Ela fundamenta-se também em ingredientes básicos, então, gente, é farinha, água, acabou, né? Então, farinha, tomate, que também não é da Itália, não vai ficar chateada, né? Veio aqui das Américas, mas tomate, que está no mundo inteiro. Cara, como é que você não faz disso? Se faz pizza, se faz massa. Acabou, morreu a história, tá ali, né? A cozinha italiana tá feita, né? E não possui regras tão técnicas, tão rígidas, né? Portanto, fácil de ser replicado, né? E cai bem, né? É um gosto que cai, que vai bem, né? E também, além de ser considerada uma das cozinhas mais saudáveis, com muitas aspas, tá, pessoal? É reforçada pelo discurso da dieta do Mediterrâneo, né? Então, do azeite, do vinho, né? Do consumo de pão pouco, né? Mas, enfim, também tem isso. E queria só fazer uma rápida comparação com a outra cozinha no mundo da gastronomia. Quando a gente fala de gastronomia clássica, a gente está falando de duas gastronomias, Itália e França. E aí eu faço essa comparação com vocês. Acabei de falar aqui da cozinha italiana. Da cozinha francesa, quantos restaurantes de cozinha francesa tem aqui em Cascavel? Poucos. Quantos restaurantes de cozinha italiana vocês conhecem? Muitos. 5, 10, né? Quantos pratos da cozinha francesa vocês conhecem? Além do ratatouille. Petit gâteau. Petit gâteau vai matar. Um francês morreu agora, né? Né? E quantos pratos da cozinha italiana vocês conhecem? Vocês não são do mundo da gastronomia, eu tô falando com pessoas de letras, né? Mas são pratos que são mais familiarizados. Isso é muito óbvio, né? E eu acho que com o nosso professor aqui, né? O coordenador do centro, né? Ele mencionou as várias relações com a comida, ele mencionou o cinema. O cinema também está aqui, e o cinema reforça esse imaginário dessa cozinha italiana, né? Seja nos filmes de meio
comédia romântica, seja nos filmes de máfia, a comida aparece também nesse contexto, né? E como é que ela aparece, né? Não são não são filmes de gastronomia, mas que a comida tá ali entremeada, né? Então tem o encantamento de viver essa comida saborosa, acolhedora, apaixonante, né? Você vai provar um prato de pasta e vai aparecer o príncipe encantado na tua frente, né? E vai acontecer aquilo ali, tenho certeza, né? E aqui tem alguns filmes que replicam essa relação à mesa, né, na Itália. Inclusive tem uma cena no Poderoso Chefão que ele tá fazendo, alguém me lembra dessa cena? Que ele traz ali ele traz um dos ai meu Deus, enfim, um dos mafiosos, né? E aí ele ensina a fazer um espaguete com a almôndega da mãe, né? Não, assim, mas é simbólico pensar nisso, né? Que num filme que não tem nada a ver com nada, né? Mas que traz ali uma representação da cozinha. Esse daqui, acho que muita gente deve ter assistido, o Sem Reservas. Sim, assistiram? Tem uma cena, o italiano apaixonado, né, bacana, que faz todo mundo se encantar, que faz a menina que não está comendo, por uma relação inclusive de luto, né, faz ela comer ali, né, na cozinha ali do restaurante. Quem não assistiu, vale a pena por essa parte. Esse filme, na realidade, é uma releitura de um filme alemão que chama Simplesmente Marta, que é muito top, bem alemão, secão assim. Ele traz essa relação também da comida de forma mais bruta, assim, mas é muito interessante também. Então, a gente viu aí vários aspectos que a gente pode pensar dessa popularização, e que a imagem da cozinha italiana é em volta da boa mesa, da boa comida, dos bons momentos à mesa, normalmente com uma figura da nona e da mama, que às vezes a gente nem teve essa figura, né? Mas a gente replica esse imaginário, né? Não sei, depois a gente conversa sobre isso. E é uma cozinha que conforta, que nos envolve pelos sabores, pelos saberes, pelos imaginários. E se ela é boa de comer, ela é boa de vender. E aí chega a cozinha italiana como um brand, cozinha italiana como uma marca. E isso a gente vê, pessoal, na prateleira do supermercado. Você vai comprar um molho de tomate, tem lá a bandeirinha italiana. Você vai comprar um molho de tomate, tem lá as cores da bandeira italiana. Aí você vai lá olhar, produzido em Medianeira. Gente, que isso, né? É quase uma enganação, né? Mas assim, aquele molho que você pega você vai pegar aquele que tá com a bandeirinha, porque inconscientemente tá dizendo que não, com certeza é mais gostoso, com certeza é melhor, né? A gente tem essa relação aqui que o produto italiano passa credibilidade e se tornou sinônimo de qualidade. E as empresas estão ligadas nisso. Falou, opa, peraí, se os caras querem um produto italiano, vamos fazer um semi-italiano aí perto, né? E essa marca Made in Italy, né, começa a ganhar, esse brand começa a ganhar mundo afora. Então, opa, a gente precisa falar desse produto que é feito na Itália. Esse Made in Italy promove, né, esse turismo e o próprio território, tornando-se um atrativo turístico também para a Itália, né? Esse Made in Italy também tem seus problemas, porque aí começaram a colocar só em produto que era cultivado num outro país, trazia para a Itália, finalizava, colocava a bandeirinha. Outros eram cultivados, produzidos, chegava na Itália só para embalar. E aí as empresas começaram a colocar outras imagens nos rótulos. Full Made in Italy, 100% feito em Italy, tudo italiano, para dizer, olha, todo o processo da cadeia é italiano, é feito na Itália. Então vocês percebem também que não é só o Brasil que utiliza essa brincadeira aí da bandeira ou das cores italianas, né? E esse trajeto histórico-cultural também reflete na valorização dos produtos, tanto a nível governamental quanto sociedade civil. E a Itália desenvolve o seu patrimônio gastronômico como atrativo cultural e turístico, né? Um desses indícios são as indicações geográficas. Não sei quem já escutou falar de indicação geográfica ou não. No Brasil, essa é uma discussão ainda recente, mas o termo ele se refere a produtos com origem específica e demarcada que possuem uma reputação, uma característica, uma qualidade vinculada a essa questão geográfica.
Na Itália, a gente tem 305 produtos agroalimentares, DOP e GP, não vou entrar no mérito, e 640 vinhos, totalizando 945 produtos, sendo o país com a maior quantidade de indicações geográficas da União Europeia. A título de curiosidade, o Brasil tem 103. Um país do estado do Maranhão tem 945 e o Brasil tem 103. Com produtos que ainda não são da gastronomia, né? Tem outros elementos ali envolvidos. Uma provocação pra gente pensar, né? Tem uma coisa boa aqui também, né, pessoal? Né? Muito, né? Mas, vamos lá. E aqui a gente tem alguns exemplos desses selos que eu acabei de mencionar aqui, né? De denominação de origem proteta e de indicação geográfica. Então isso aqui, ó, tá lá numa carne de quianina para fazer a bisteca fiorentina, tem lá, opa, aqui tem um pomodoro de São Marzano, opa, aqui tem um azeite de oliva toscano, opa, prosciutto de Parma, opa, mortadela de Bolonha, opa, cipolla de Tropea, opa, tem um aceto balsâmico de moda, opa, o parmigiano reggiano que a gente falou anteriormente, opa, a massa de Campofilone, opa de novo, e um zaferano, um açafrão de São Geminiano, também com indicação geográfica. Então isso vai assim, ó, de diversos produtos. E aí, eu queria trazer uma reflexão que esses produtos e esses selos, eles são também algo cultural e social. Estou aqui com esse livro, O Gosto de Comer Junto, da comida à mesa, uma educação alimentar em 10 etapas. Então é um livro para educadores e pais e mães, para ensinar os filhos a comer, tem diversas questões aqui. E aí, das páginas aqui do livro fala sobre as principais marcas de origem. Dizendo para as crianças que produtos que têm essa marca são produtos com uma qualidade superior, são produtos certificados, são produtos do território, são produtos que fomentam a agricultura familiar italiana. Isso daqui é cultura, né? E a cultura dos bambinos, né? Que a gente viu aqui o exemplo, né, da nossa colega aí que está incentivando o seu filho a fazer isso também. Isso é uma forma de reproduzir a cultura, né? Vou passar aqui se vocês quiserem visualizar. Então é muito interessante a gente pensar que como que a gente valoriza um produto do berço, né? É da criança, né? Não é chegar para um adulto e dizer, olha, tu tem como um parmigiano reggiano, ou enfim, né, um prosciutto de Parma, você vai pagar X porque é um produto melhor. Não, de pequeno você já recebe essa informação de que é um produto diferenciado e que fala do teu território. E a cultura também influencia a compra. Só trouxe um exemplo. 2018 o Brasil importou 205 milhões de euros, tá? Não é reais, euros, em alimentos provenientes da Itália, sendo que quase metade desse valor se concentra em vinho, em massa e em azeite. Não é chocante? E se a gente for pensar lá no Império Romano, que eu mencionei lá no início, né? Da tríade ali romana, a gente tem pão, vinho e azeite, né? Tá batendo aqui, né? Não é o pão, é a massa, mas feito com o mesmo insumo ali, que é a farinha, né? Então é bacana que algo que começou lá do Império Romano, e por isso que eu quis trazer a história, espero não ter ficado tão maçante, mas pra gente refletir que não é uma construção de agora, né? Vem de muito tempo essa história, tá? E fala-se e respira-se comida, porque comida põe comida na mesa, né? Então, isso também é uma relação econômica para um país que é majoritariamente agrícola. E a Itália está trabalhando muito bem com isso, né? Com o turismo com o agriturismo, né? Há muitos anos a Itália vem na vanguarda, né? Aqui a gente tem um exemplo do parmigiano reggiano, né? Então, visita e degusta. Então, você não compra só o queijo. Você conhece o produtor, você vai ver o processo de fabricação, você vai ver como é que faz a abertura do queijo, você faz uma degustação com o produtor. Aqui a gente tem um exemplo de um azeite, então também de conhecer o processo produtivo, no final fazer ali uma degustação. Do prosciutto de San Daniele, que é mais famoso na Itália do que o prosciutto de Parma, né? Então, ali fazer uma visitação também ali ao público, conhecer lá os
os porquinhos, né? Depois ver o processo ali de produção, depois fazer uma degustação com os próprios vinhos. Itália e França também, mas Itália faz isso também com grande propriedade, né? Então venha descobrir o mundo do vinho, venha fazer essa experiência, né? Lugares de comida além da mesa, né? Então você tem uma infinidade de museus da comida. Olha que coisa maravilhosa, né? Tem um museu do pomodoro, museu da massa, museu do vinho, museu do café, museu do chocolate, museu do porco. Então eles fazem isso tanto a nível governamental quanto a nível de empresa. Eles entenderam que a comida, pessoal, vende. A comida é um brand de fato. Existe essa identidade e isso também reverbera em questões financeiras. Trago o exemplo também do Fico, fábrica contadina italiana, um parque para degustar, né, para comer em Bolonha. Isso aqui foi quando foi lançado em 2017, foi um boom e foi tido como a Disneylândia da comida. E aí as reportagens eram, não tinha outro lugar para acontecer a Disneylândia da comida senão na Itália, né? E em Bolonha tem ainda um histórico a mais, né? Bolonha, que é conhecida como Bolonha a Graça, né? Bolonha a gorda num sentido bom, num sentido de rico, num sentido de que tem muito sabor, muitas coisas boas. E Bolonha é conhecida ali desde a Idade Média com esse nome e ela reverbera até hoje tendo esse monumento ali à gastronomia. Então aqui vocês vão vendo no processo, aqui tem o bendito do parmigiano reggiano, tem o pomodoro, e aí vão vindo, cada um dos estandes vão trabalhando com um tipo de temática, e é bacana que é muito interativo esse parque, porque ele tem a árvore da oliveira, depois tem aonde se macera ali a oliveira, e depois tem o azeite para ser vendido, né? Então tem lá o porquinho, para quem nunca viu o porquinho, depois tem lá um processo, como é que faz a mortadela, depois tem a mortadela para ser vendida. Então você não vende só o produto em si, você vende uma experiência, né, do que é essa comida italiana. Aqui são alguns exemplos de fotos dentro desse parque, que de fato é um... Eu saio falido daí. Oi? Eu saio falido. Não, você faz o seguinte, deixa a sua carteira com alguém e entra sem nada, inclusive sem celular para não passar o Pix, né? Mas é fenomenal, assim, é fantástico, né? Aqui tem algumas reportagens falando desse parque lá em 2017, né? Então, Bolonha, né, tem um parque temático devotado à culinária italiana, a Disneylândia para o foods, né, para os foods, para os amantes aí da alimentação. E esse parque fechou durante a pandemia, reabriu agora, felizmente, estava inclusive com medo de que não fosse reabrir. Esse parque ele é fomentado por também uma grande corporação que vende esse brand da cozinha italiana mundo afora, que é o Italy. Inclusive tem Italy no Japão, em Nova York, em Londres e tem também em São Paulo, né? Então quem tiver a oportunidade de ir para São Paulo, vá no Italy, respire essa cozinha italiana, que eles fazem isso de uma maneira muito interessante, né? E aí, minha última fala, né, não é de se espantar que nesse território tenha surgido o Slow Food, nome em inglês, nome não é italiano. Quem já ouviu falar do Slow Food? Movimento criado ali em 88 por um ativista, jornalista, maluco. Gente, corta isso, por favor. Gente, não pode ter coisa gravada, corta isso, né? Gente muito boa, uma figura chamada Carlo Petrini, que foi abrir, alguém falou ali do fast food, né? Foi você, não lembro, foi o nosso outro amigo. Falou do fast food, né? Foram abrir o primeiro McDonald's na Praça Espanha, em Roma. E aí eles foram lá e falaram, isso não vai acontecer. E aí chegaram lá e começaram a distribuir macarrão bolonhesa, né? Pasta bolonhesa para as pessoas que queriam entrar ali no restaurante como uma forma de fazer um manifesto do tipo, isso aqui não representa a cozinha italiana. Slow Food hoje se tornou uma ONG, é uma organização não governamental que fomenta, não tem nada a ver com comida lenta, tá? Se vocês forem num restaurante, o serviço tá ruim e lento e falaram que é slow food, que já aconteceu comigo, vocês falam, não, a Paula falou que não é isso não, pessoal, para com isso, pelo amor de Deus. Não é comida lenta, foi uma provocação a próprio contraponto do fast food, mas ele fomenta
práticas alimentares, o estar com o outro, uma comida boa, limpa e justa, boa no sentido gustativo, justa no sentido de pagar o correto para o produtor e também limpa no sentido ambiental, né? Então é muito interessante, quem puder dar uma olhada. A Slow Food tem uma editora fenomenal, inclusive eu acho que talvez esse livro seja da editora. Tem uma editora fenomenal que fomenta e publica muito livro na área de gastronomia, e também tem uma universidade que foi a primeira universidade das ciências gastronômicas no mundo, né? Então, a Universidade de Ciência Gastronômica de Polenzo fica ali próximo de Bra, no Piemonte, que é a cidade de origem. Bra é a cidade do Carlo Petrini, e tem também esse espaço magnífico que é para pensar essas ciências gastronômicas, né? Então, a gente pode ver que o gosto ele é cultural, né? A gente aprende a gostar, aprende a desgostar, aprende a valorizar uma comida e não valorizar outra comida, né? Afinal, a gente come mais do que macro e micronutrientes, né? A gente come cultura, a gente come memória, a gente come história, né? A gente come territórios. E a Itália é um exemplo de como desenvolver o produto local e valorizar o que há de melhor no território, né? E hoje a gente está aqui em 23, em Cascavel, falando dessa tal cozinha, né? E é isso, pessoal. Espero que não tenha passado muito tempo. Espero que vocês tenham gostado. Eu queria ter trazido alguns produtos, mas tem uma questão de logística. Então, eu acho que para cristalizar, vamos dizer assim, esse momento do que eu estou falando, inclusive de trazer essa provocação desse imaginário, né? Dessa caixa de madeira que fala dessa cozinha camponesa, dessa toalha xadrez que já nos remete a uma cozinha da nona, mesmo que a minha avó nunca teve uma toalha xadrez, mas eu olho e falo, gente, é a cozinha da nona, né? Não é da minha, mas é de alguém, né? Então isso aqui já remete a uma cozinha italiana. E aqui tem 3 produtos italianos, um deles de uma empresa que faz muita importação dos produtos, mas que vai estar lá escrito, não é só a bandeirinha, tá, pessoal? Vai estar escrito que é feito na Itália. Então aqui a gente tem uma massa, um pappardelle. Opa, não tá dando pra ver, né? Uma massa, a gente tem uma passata de pomodoro, né? Então um molho ali de tomate e um azeite de oliva, né? Acho que para trazer finalizar nessa fala, trazendo essa representação dessa cozinha que a gente vê em tantos símbolos, assim. E aí não sei como que... Tem um número de 1 a 64. Você pode escolher um número. Eu? Não, melhor outra pessoa, né? Melhor você tá... 26. Obrigado. 26. 26? E Nelvi não tá, né? Então, Perdeu. 45. Nossa, bem aleatório, mas não. Rosana Linhares. Você é sortuda? Ai, gente, eu não ganho nem aquelas balinhas de café. Il pranzo oggi dove sarà? Na casa sua. Quer que eu feche ali? Não, tem que pegar. Aí, deu. E depois aproveita que o do azeite ele é maravilhoso depois para inserir outros produtos. Vamos já aqui fora. Então você vai também ganhar algumas coisas antes da gente fazer as perguntas, tá? Tá bom. O Daniel Tá, bom. Deixa. Bom.
Gente, agora as perguntas. Perguntas e comentários, tá? Bom, então agora nós abrimos para as perguntas. Se vocês puderem levantar a mão para falar um de cada vez para ela. Bom, eu não vou fazer uma pergunta, eu só vou fazer um comentário, então. Enquanto você falava, me forçou muito que eu sempre brinco, que eu falo que os italianos são publicitários por natureza. Porque eles sabem publicizar, né, sabem valorizar tanto a própria comida, quanto a própria língua, quanto os próprios lugares, a própria arte. E foi muito interessante essa palestra, bem profunda, né? bem completa. Eu acho que para os alunos ali de cultura foi super legal, porque a gente estava falando de comida esses dias e você trouxe conhecimentos maravilhosos. Parabéns. Legal, obrigada. Fiquei apaixonada pela palestra. Espero que seja a primeira de outras, né? Sim. Talvez de falar de produtos específicos, de trazer os produtos, né, para degustar, quem sabe. Foi. No início da apresentação, você comentava da sua própria descendência italiana. Durante quando você foi para a Itália, você chegou a ir atrás um pouco da sua... saber um pouco da história da sua família e alguma coisa relevante na área da culinária? Eu fui nas cidades onde os nonos vieram, assim, né? E as famílias já perderam o contato há muito tempo, assim. O que restou foram placas de rua, assim, né? Com o nome da família, mas não tive um contato com os familiares. Até porque tem vários registros, assim, dessa busca por parentes que acabam não caindo muito bem, né? Tipo, o que vocês estão querendo? Herança, né? Eu tenho vários relatos de pessoas próximas, então eu falei, cara, tipo, não, eu não quero ser, mas também, tipo, só quero dar um abraço de outro Stefanucci por aí, também ia ser meio esquisito, né? Assim, então eu não fiz essa busca por pessoas com o mesmo sobrenome, né? O Stefanucci, o da Milano, o Buffa, mas sim pesquisei os espaços, né, de origem e visitei. E para mim, enquanto grão de areia nesse universo, mas para mim foi representativo aquele momento, né? Mas nunca serei italiana, né? Acho que essa é uma fala, acho que é importante, assim, né? Por mais que aqui nessa palestra, né? Tipo, não sou italiana. E quando fui pra lá, passei 2 anos e meio lá, as pessoas olhavam pra mim e falavam, tipo, não, você não é italiana. Eu falei, não sou mesmo, tá tudo bem, né? Tipo, eu tô aqui com o meu italiano com N sotaques e tá tudo certo, assim, né? A gente tá se comunicando, tá valendo. E eu acho que por essa relação eu posso ter recebido diversas influências de narrativas dos meus antecedentes, né? Mas nunca vou ser, né, aquilo, porque de fato não nasci, não tive essa cultura, a gente tem outra cultura aqui, né? Outra coisa que eu gostei muito foi da questão que você mostrou ali da nomeação, porque eles são mestres em nomear as coisas, né? Então eles nomeiam os pratos, os sobrenomes, né? A parte das características e de proveniência, enfim. Sim. Então isso foi muito representativo para mim, porque até quando a gente vai num restaurante italiano aqui e a gente vê o nome do prato com o nome italiano, isso confere aquele prestígio. Com certeza, status, parece que é mais italiano, né? E é verdade, né? Essa imagem, né? Minha pergunta era sobre a questão de se algum prato na sua infância, se você encontrou, tipo, uma outra versão dele na Itália, por exemplo. Não tive essa parada para refletir sobre isso. Vou ruminar, mas não lembro, assim, não ficou algo marcante. Eu acho que para mim essas duas que eu mencionei aqui da carne, para mim é gritante, tanto pela minha experiência enquanto docente, quanto a minha experiência vivenciada ali, mas da minha infância não lembro, assim, ter tido algo diferente. Eu tenho um comentário, bom, como eu tenho criança, agora eu tenho um outro planeta aí, né? Não sei se você conhece o desenho 44 Gatti. Não. Então ele parece um desenho antigo, que eu não vi a versão antiga, tem até uma musiquinha, 44 Gatti. Ai, gente, Então tem uma versão nova que tá
Bom, passa. Não. Não. E tem lá, eles são gatinhos, né? E tem a vovó, que é a vovó Pina, que ela faz o macarrão e tem a almôndega. Então tem isso no desenho. E o desenho é italiano. Mas é novo esse Então, desenho. é antigo. Eu vi que tem a musiquinha, ou era só a musiquinha, a música é antiga, daí eles fizeram o desenho agora. Mas tem um clipezinho da música antiga e tem a música nova, que tem esse símbolo aí, né? Que eles comem lá o macarrão com a porpeta e fica forte e tal. E a vovó Pina. E a vovó, né, gordinha de óculos e tal, tem esse símbolo lá no desenho. Olha, eu vou pesquisar, assim, porque de fato em várias, não só discussões acadêmicas, mas discussões entre italianos nesse universo que eu fui pra lá pra estudar comida, né? Então era um prato cheio em vários sentidos, assim, né? E não só nessa experiência, mas também na academia, isso é mencionado, né? Tem vários, enfim, artigos, e principalmente norte-americanos, que discutem sobre o bendito espaguete com meatballs, né? Dessa não existência na Itália. E de fato, se você vai tanto nos cardápios quanto vai conversando com nonas do cotidiano, não tem. Massa é massa, carne é carne, né? Então não há essa junção. Existe sim no bolonhesa, mas ali tá no molho, né? No ragu ali, mas não enquanto pedaço de carne junto, nunca vi ali, também não vi registros, assim. Mas vou olhar, porque é interessante pensar, talvez, quem sabe trazer uma aproximação com esses descendentes, né, que ficam no imaginário desse prato, né? Não sei, mas vou pesquisar. Como foi a tua experiência na primeira vez que você foi no restaurante italiano? Aqui ou lá? Lá. Ai, que pergunta complexa. Pra mim, assim, pra mim foi muita observação, porque eu tava ali enquanto cliente, mas eu tava ali experienciando de uma forma diferente, né? Vamos dizer assim, eu não tava ali só turistando, né? Eu não era uma turista, eu tava ali vivenciando aquele momento e fazendo um estudo. E eu acho que por isso, talvez, a minha percepção tenha sido diferente, assim, né? O que eu estranhei, de fato, é essa relação dos pratos separados. Por mais que a gente estuda e vê, na hora que a gente senta na mesa e vê tudo separado, gera uma certa... um desconforto, obrigada, né? Choca ali, né? Então, teve algumas relações, né? Tipo, do pão que tava na mesa e que eu já fui comer, aí o garçom veio e falou assim: isso aí não é pra comer agora, você não vai comer depois, né? Eu entendi que era pra fazer escarpeta, né? Que era pra limpar o prato no final da refeição. E um tanto também não diria brutalidade, né? Mas talvez da falta de tato do garçom também foi algo. Na frontalidade. Frontalidade, obrigada, vou anotar essa, né? Do garçom ali, né? Acho que esses foram itens, assim, enquanto comensal que me chocou, me marcou, assim, né? Mas eu acho que principalmente essa relação dos pratos separados, assim. Que para nós, por mais que tenha, né, tipo, a entrada, o principal, a sobremesa, o principal, ele é em conjunto, né? Ele tem ali, né? Não, gente, foi agora. Não, eu fui em 2017. 2017, 2019. Voltei um pouco antes da pandemia. Não quis falar nada. Claro, meu botox. Desculpa, eu Mentira, não fiz. Não, isso foi agora. Quando eu comecei letras, que eu comecei a pesquisar e descobri que os padres que faziam as bebidas alcoólicas, né? Tem o licor frangélico. Você pesquisou alguma coisa sobre bebidas lá? Que é o frangélico, que é... Olha, a gente tem registros, mas as bebidas ficam mais fortes, na realidade, até hoje, do que a gente conhece fora da Itália. Eu acho que o principal que todo mundo vai saber é o champanhe, né? Então, o champanhe, ele vem de um monastério, Dom Perignon, que inclusive é o nome de uma das marcas de champanhe mais famosas do mundo. O frangélico eu não sei, mas tem um licor beneditino que até hoje você encontra, que é um dos
licores também assim mais renomados e caros também. As cervejas belgas, que também nascem nos mosteiros na Idade Média. Então, assim, tem algumas bebidas, especificamente na Itália, não me recordo, assim, uma que tenha ficado pra gente dar de exemplo, assim. Os vinhos, obviamente, também foram aprimorados, mas não, cara, eu não lembro, assim, de uma representação, de fato, tipo, com o mosteiro. O Grana Padano, que eu te falei que é o concorrente do Parmigiano Reggiano, se você vai no site do Grana Padano, você vê a história falando da abadia, né? Então a história se confunde com a história do próprio mosteiro, né? Oi? Caçadores de trufa, em Alba. Mas eu não lembro, assim, de uma bebida que tenha marcado tanto, assim, pra te falar. No formato como se fosse do É o hábito. do santo. É o hábito de um franciscano, é feito de nós. Cordãozinho. Uhum. Deixa eu ver se tá pegando. É isso aí. Ela é muito boa. Eu amo. É maravilhoso. É, mas vai devagar. Mas eu não vou ficar te devendo em relação, assim, Só às curiosidade, bebidas. porque eu acho que explodiu a cabeça, tipo, nós, os padres que cuidam das bebidas, né? Que faziam essas bebidas. Porque uma coisa santa. Mas é santo. Essa? Corta. Então. Não, mas inclusive assim, ó, em Roma tem alguns lugares, em Roma, enfim, né, em outras cidades, onde, por exemplo, os conventos vendem os seus próprios produtos, inclusive produtos alcoólicos, né? Então, assim, esqueci agora o nome da como é que chama aí? Da ordem, que eu ia ali, porque era uma igreja assim muito linda, e eles tinham cerveja e tinham vinho que eram produzidos ali. Vou tentar achar e aí eu te falo. Eram chocolate, cerveja e vinho, que eram vendidos ali, que eram produzidos no espaço e vendidos na lojinha do lado do terço, do santo. Tava ali, tá tudo certo, né? Casamento na caneta. Experimentei, eu sou alérgica, então assim, eu experimentei já com antialérgico, mas foi uma experiência bacana do lado gastronômico e chocante do lado da alergia, mas deu tudo certo. Mas eu ia te falar uma outra questão, que aí acho que tem uma relação, inclusive com essa ideia da bebida alcoólica, né? A gente tem ali o vinho muito presente, né? Nas refeições, e é algo do cotidiano, não se enxerga enquanto uma bebida de fato alcoólica, mas como um acompanhamento. Na universidade, para mim, e só para outros estrangeiros também, você via, óbvio, quem era estrangeiro que ficava chocado, na cantina, durante uma aula e outra, cerveja, vinho, espumante, e eu assim, ó... Acho que eu vou pra lá. Eu falei, o que está acontecendo? E era professor, era o coordenador, aluno, do mesmo jeito que tá tomando café, tá tomando vinho. Eu falei, gente, por que eu não estudei aqui antes? Né? Tem coisa errada. Pra mim foi um momento foi muito chocante. Aí eu cheguei pro meu orientador e falei, será que é um cenário? Vocês estão me zoando, né? Eu falei, não é possível, mas vocês vão voltar pra aula. Mas ninguém vai se embriagar com isso, né? A gente tá tomando ali uma taça do mesmo. Por que você tá tomando um cappuccino e eu tô tomando um vinho? Porque você quer um cappuccino, eu quero um vinho. Aí eu falei, não, óbvio, tá tudo bem, não fica chateado, foi só uma pergunta, né? Mas pra mim foi diferente, né? Porque a gente enxerga a bebida de uma forma muito distinta, muito mais como um lazer e um prazer e até mesmo proibido, né? Então, assim, não vou beber na frente da minha mãe, sabe, né? Não sei aqui o caso de vocês, né? Mas depende exato, né? E ali você tem uma outra leitura em relação a essa bebida, assim, né? Enfim, falei demais já, né, gente? É isso? Bom, gente. Ai, desculpa. Tem algum prato que você comeu italiano que você gostou mais?
Cada pergunta, né? Eu acho que o saltimbocca alla romana, que a gente tipo tem aqui no Brasil, mas lá foi muito diferente, que é uma fatia de carne de mignon com presunto parma e sálvia. E assim, você encontra isso com uma facilidade nos espaços nos restaurantes. E foi algo que surpreendeu porque a gente já tinha provado aqui algumas vezes, tinha feito também, obviamente o professor de gastronomia também faz cozinho, né? Mas lá foi um sabor diferente da carne, do presunto. Eu acho que foi um prato que marcou, assim. E eu acho que é uma coisa interessante da gente pensar que por mais que a gente não possa provar do tomate, né, como é que chama? Cultivado com os ares do Mediterrâneo, colhido pelas virgens, né, lá dos montes, né? A gente já tem uma memória gustativa. Isso é muito interessante da gente pensar. Para mim foi mais chocante uma visita no Pará, gastronomicamente, assim, eu falo pra você, gritante. Tipo, eu nunca tinha comido nada que remetesse aquilo. Por mais que eu não tivesse comido aquele tomate, né? Nem você provar da farinha, bati finamente. Mas você já provou uma farinha. É diferente, não estou dizendo isso. Mas a gente tem uma memória gustativa em relação a isso. Agora, e é impressionante a gente ter no nosso próprio país pratos que a gente não tem conexão alguma e que nunca provou, que você fala assim, me explica o que é uma maniçoba. Eu consigo te explicar o que é a maniçoba, mas eu não consigo te falar do sabor dela, porque é uma coisa única, difícil de descrever, porque a gente não tem essa memória sensorial. Então, quando eu falo do saltimbocca, eu tô falando de uma memória que eu tinha tido antes e que provei ali, né? Risoto não, mas é galinhada. Uma delícia. Não, na Itália não. Então a gente encerra a primeira parte da manhã, então a gente volta 10h15. Ok? Todos preparados.